Xian era um nerd virgem de 30 anos que passou a vida inteira sonhando com magia. Mas infelizmente ele estava preso no chato mundo real, onde todos o tratavam como perdedor por acreditar que a magia poderia existir. Mas tudo muda quando ele morre repentinamente de ataque cardíaco e reencarna em um mundo de fantasia com habilidades mágicas poderosas. Tudo começa em uma vila tranquila, cercada por uma vegetação luxuriante, onde uma jovem chamada Marie espera pacientemente que seus pais voltem de uma viagem. No momento em que os vê se aproximando, ela corre com um grande sorriso e os recebe de volta com alegria. No entanto, seus pais não voltaram sozinhos. Durante a viagem, eles ficaram um pouco ocupados e acabaram tendo um filho. A mãe de Marie, Emma, apresenta o recém-nascido como seu irmão mais novo, Sean. Marie fica muito feliz por finalmente ter um irmão mais novo e imediatamente gosta dele. 3 anos depois, Marie e Sean estão jogando pega-pega. Marie é muito mais rápida, então Sean se esforça para acompanhá-la. Enquanto brincam, o pai, Gawain, volta para casa. Marie imediatamente corre para cumprimentá-lo, e ele a recebe calorosamente. Xian logo se junta a eles também. Gawain diz a Xian que ele parece confiável como sempre. No entanto, Xian acredita que esse elogio deveria ir para Marie, porque ela é quem ele considera confiável. Por um momento, Marie fica orgulhosa ao ouvir isso, mas quando ela pensa sobre isso com mais cuidado, ela percebe que Xian é na verdade o responsável. Ele sempre ajuda nas tarefas domésticas e até parou de fazer xixi na cama. Mesmo assim, ela não consegue deixar de vê-lo um pouco infantil, às vezes porque muitas vezes ela o pega fingindo ser um super-herói. Mais tarde naquela noite, durante o jantar, Xian reúne coragem para fazer uma pergunta importante ao pai. Ele pergunta se os monstros realmente existem. Gawain diz a ele que sim. Na verdade, é exatamente por isso que as crianças são proibidas de sair sozinhas da aldeia. Xian então faz outra pergunta. Ele quer saber se existe magia no mundo. Gawain pensa a respeito antes de responder. Ele diz que nunca ouviu falar de magia antes. Por ser considerado uma das pessoas mais inteligentes da aldeia, ele acredita que a magia simplesmente não existe. Ouvir essa resposta deixa Xian desapontado. Depois daquele dia, ele para de falar completamente sobre magia. 3 anos se passaram desde então, e Marie agora está mais velha e passa grande parte do tempo praticando esgrima. Um dia, Sean pergunta por que ela treina tanto todos os dias. Marie explica que deseja se tornar forte o suficiente para proteger sua família caso algo perigoso aconteça. Ouvir isso faz com que Xian aprecie o quão atenciosa e confiável sua irmã mais velha realmente é. Quando o sol começa a se pôr, Marie ainda pratica a mesma técnica de espada. Rose está por perto observando seu trem. Ela ressalta que Marie vem repetindo exatamente o mesmo movimento nas últimas 3 horas. Marie pergunta a Rose se ela gostaria de treinar com ela, mas Rose recusa rapidamente. Ela está exausta depois de passar o dia inteiro ajudando o avô na oficina dele. Rose então pergunta onde Xian está. Quando Marie explica que ele está estudando novamente, Rose comenta que apesar de serem irmãos, eles são completamente opostos. Marie não discute isso. Na verdade, ela suspeita tanto que Xian estuda porque ele ainda espera provar que a magia existe algum dia. De repente, algo estranho acontece. O lago próximo começa a brilhar com uma luz misteriosa. Tanto Marie quanto Rose olham em estado de choque. No dia seguinte, Marie leva Xian ao lago. Xian está confuso sobre por que ela o trouxe para lá. No entanto, quando eles se sentam ao lado da água, o lago começa a brilhar novamente. Xian está completamente atordoado. Ele nunca leu sobre algo assim, nem viu algo semelhante antes. Marie explica que quando descobriu as luzes brilhantes, ela imediatamente trouxe os pais para vê-las. Estranhamente, nenhum deles conseguia ver nada. Isso faz com que Xian se pergunte se apenas as crianças conseguem ver as luzes. Marie balança a cabeça e explica que algumas crianças da sua idade também não conseguem vê-los. Ela então pergunta a Xian se essas luzes misteriosas poderiam ser a magia da qual ele falou uma vez. Xian fica surpresa por ainda se lembrar daquela conversa depois de todos esses anos. Marie sorri e admite que ver Xian animado também a deixa feliz. Na manhã seguinte, os irmãos terminam o café da manhã o mais rápido possível e vão para o lago carregando vários baldes. Marie pergunta por que eles trouxeram os baldes, já que as luzes brilhantes só aparecem à noite. Sean explica que antes que eles possam entender as luzes, eles precisam investigar o próprio lago. Ele diz que vão encher 3 baldes com água do lago. Um balde conterá areia do fundo do lago, outro conterá plantas do lago e o último conterá peixes. Marie não tem ideia de como isso vai ajudar, mas ela confia em Xian e decide seguir seu plano. Depois de coletar a areia e as plantas, eles usam uma vara de pescar para pegar um peixe para o balde final. Leva algum tempo, mas eles eventualmente conseguem. Nesse momento, Rose chega e pergunta o que eles estão fazendo. Este é o primeiro encontro dela com Xian, então ele se apresenta.
Após o término das apresentações, Rose pergunta por que eles passam tanto tempo no lago. Xian explica que eles estão conduzindo um experimento para aprender mais sobre as misteriosas luzes brilhantes. Quando Rose menciona que ela também pode ver as luzes, Xian imediatamente fica encessado. Ele pergunta se ela sabe alguma coisa sobre eles. Ela não. Rose diz que simplesmente gosta de assisti-los porque são lindos. À medida que a noite chega, as bolas brilhantes de luz começam a subir do lago mais uma vez. No entanto, nenhum dos baldes produz luz. Xian tentou recriar o ambiente do lago o mais fielmente possível, mas nada aconteceu. Seu primeiro experimento é um fracasso. Sem ideias melhores disponíveis, Xian decide investigar o lago diretamente. Ele tira as calças e se prepara para entrar na água. Marie se recusa a deixar seu irmão mais novo ir sozinho, então ela também tira a roupa exterior e se junta a ele. Juntos, eles entram no lago, cercados por inúmeras luzes flutuantes. Xian tenta olhar embaixo da água, mas está muito escuro para ver com clareza. Mesmo assim, a investigação não é totalmente inútil. Com base no que observou, Xian conclui que as luzes provavelmente estão ligadas a alguma criatura viva abaixo da água, possivelmente um peixe ou algo semelhante. Ele ainda não sabe exatamente o que os causa, mas está feliz por ter feito algum progresso. Depois de sair da lagoa e se vestir novamente, Xian agradece a Marie por ajudá-lo. Marie simplesmente sorri e diz para ele não se preocupar porque os membros da família devem sempre apoiar uns aos outros. Só então, Rose os chama. Ela revela com entusiasmo que pegou uma fêmea de peixe da mesma espécie que eles pegaram antes. Isto surpreende a todos, porque os peixes fêmeas dessa espécie são aparentemente muito raros. Os três colocam a fêmea no balde ao lado do macho. Quase imediatamente, bolas brilhantes de luz começam a aparecer dentro do balde. Naquele momento, Xian finalmente entende a verdade. As luzes são produzidas como parte do comportamento de cortejo entre os peixes machos e fêmeas. Marie não tem ideia do que significa namoro, então Rose explica que é assim que os animais machos e fêmeas se atraem antes de se casarem. Depois de ouvir essa explicação, Marie de repente surge com uma ideia em comum. Por admirar tanto Xian, ela declara que um dia quer se casar com ele. Na manhã seguinte, Marie está desanimada porque a mãe a repreendeu por dizer tal coisa. Xian entende por que a mãe deles reagiu daquela maneira. Ele gentilmente explica que irmãos e irmãs não podem se casar. Então a melhor coisa que podem fazer é permanecer próximos e apoiar uns aos outros como família. Marie fica emocionada ao ouvir isso e o envolve em um abraço. Ao se abraçarem, algo inesperado acontece. O corpo de Sean de repente começa a brilhar, deixando os dois em estado de choque. Xian imediatamente começa a pensar no que poderia ter causado isso. Ele percebe que o brilho lembra as luzes misteriosas do lago. Ele teoriza que algum tipo de energia mágica entrou em seu corpo quando ele entrou na água. Xian chega a uma conclusão emocionante. A magia sempre existiu no mundo. Simplesmente ainda não havia sido descoberto ou compreendido adequadamente. Cheio de entusiasmo, Xian começa a ansiar pela incrível jornada que o espera e pelos mistérios que descobrirá no futuro. A cena então volta para a vida passada de Xian, onde ele se está contando os segundos até meia-noite. Ele está prestes a completar 30 anos e aguarda ansiosamente o momento chegar. Assim que chega a meia-noite, ele comemora sua nova idade. Ele está feliz porque leu vários livros que diziam que quem permanecesse virgem até os 30 anos ganharia poderes mágicos. Sem perder tempo, ele imediatamente tenta lançar feitiços mágicos. No entanto, nada acontece. Ele tenta de novo, mas ainda não surte efeito, sentindo-se deprimido. Ele se senta no chão e abraça os joelhos. Ele percebe que permanecer virgem todo esse tempo não foi em vão. Deixando isso de lado, ele se levanta e decide ir para a cama, para poder acordar cedo para seu trabalho sem saída. Mas antes que ele possa fazer isso, ele de repente sofre um ataque cardíaco e está a segundos de morrer. À medida que sua vida desaparece, suas memórias passam diante de seus olhos. Ele se lembra de como, quando criança, sempre quis viver em um mundo onde existisse magia. Ele também admite que sabia que a história sobre ganhar magia através da virgindade era absurda, mas mesmo assim tentou. No final, ele percebe que tudo era inútil. De volta ao presente, Xian está deitado em sua cama enquanto pensa na energia mágica que viu antes. Ele ainda não tem certeza se a magia realmente existe neste mundo, mas sabe que precisa experimentar para descobrir. Ele tenta lançar um feitiço novamente, mas como antes, nada acontece. Isso o deixa um pouco triste. Mais tarde, Marie entra em seu quarto para ligar para ele, pois Xian pede que ela entre porque quer tentar algo. Marie se senta em sua cama. Xian de repente confessa seu amor por ela. E assim como ele esperava, ativa sua energia mágica. Marie fica chateada ao perceber que Xian a está tratando como parte de um experimento. Mas Xian diz a ela que ele realmente quis dizer isso quando disse que a amava. Ouvir isso faz Marie corar.
Xian começa a pensar com mais cuidado e percebe algo importante. Quando ele expressa emoções fortes como o amor, ele se torna mais consciente delas. Quando ele concentra essas emoções ao mesmo tempo, ele é capaz de produzir a energia mágica brilhante. Ambos ficam entusiasmados ao confirmar esta descoberta. Xian conclui que estabeleceu a existência de magia neste mundo. Ele decide chamar essa energia brilhante de estado magicamente carregado. Um mês depois de desbloquear este estado, Xian aprendeu muito mais sobre isso. Ele descobre que há um limite de quantas vezes ele pode entrar no estado de carga mágica. Ao atingir esse limite, ele entra em estado de fraqueza e cansaço e perde a motivação. No entanto, ele também aprende que se usar totalmente sua energia mágica e esperar que ela recarregue, sua capacidade geral aumentará. Mesmo com esse conhecimento, Xian ainda está frustrado por não conseguir criar os peixes brilhantes como as luzes que viu no lago. O fato de um peixe poder produzi-los faz com que ele se sinta ainda pior. Então ele tem outra ideia. Ele tenta combinar emoção com lógica. Ele canaliza sua energia para o punho e realmente funciona. Seu punho brilha com luz. Empolgado, ele tenta dar um soco na parede, mas se machuca imediatamente. Ele percebe que a luz não tem força física real e é apenas energia, não poder destrutivo. Mesmo assim, ele está feliz por ter conseguido produzir luz. Ele chama essa técnica de reunião mágica, já que eventualmente ela precisará de um nome próprio. Xian continua praticando coleta mágica até o final da tarde, quando Gawain o chama de Marie e Rose juntos. Ele quer dar-lhes uma lição de esgrima. Marie já treina sozinha há algum tempo, mas Gawain acredita que é hora de incluir Rose e Xian também. Xian não gosta de treinar com espadas e prefere se concentrar na magia. Ele tenta evitá-lo, mas Gawain insiste. Ele explica que o mundo fora da vila está cheio de monstros, então eles precisam aprender a se defender. O treinamento começa e Xian tem um desempenho pior do que Gawain esperava. Rose mostra algum potencial, então Gawain presta atenção ao seu progresso. Em seguida, é hora do teste de sparring de Marie. A partida começa e Marie se move numa velocidade incrível, tentando acertar um ataque rápido. Ela muda de direção rapidamente e tenta outro golpe, mas Gawain a pega e bate na cabeça dela, encerrando a partida. Gawain fica impressionado com o quanto Marie melhorou e diz a ela para continuar treinando seriamente. Mais tarde, Xian está sozinho. Ainda praticando coleta mágica, ele tenta estendê-la para uma explosão mais longa, mas fica sem energia antes que possa descobrir. Nesse momento, Gawain entra em seu quarto e avisa que vão para Istria. Ele pergunta se Xian quer ir junto. Xian fica animado e concorda imediatamente. Istria é uma cidade da região onde moram, então toda a família vai de carruagem até lá. Quando eles chegam, Xian e os outros começam a fazer algumas tarefas. Xian rapidamente fica entediado e quer explorar, mas Gawain diz que ele ainda é muito jovem. Xian aceita por enquanto, mas decide que quando ficar mais velho, retornará a Istria e a explorará por conta própria. Mais tarde, eles chegam a uma loja de armas, onde encontram Grast, um dos velhos amigos de Gawain e um ferreiro habilidoso da cidade. Gawain pediu-lhe que forjasse uma espada para Marie. Marie recebe a espada e imediatamente a adora após inspecioná-la. No caminho de volta para casa, Marie se sente culpada por Xian não ter recebido nada, mas Xian diz para ela não se preocupar, pois é seu presente de aniversário. Então Xian percebe uma loja estranha próxima e pergunta a Gawain sobre isso. Gawain diz que é um lugar que ele não precisa conhecer. Xian pede desculpas por ser muito curioso, mas se lembra claramente da placa. Dizia que era uma loja de venda de fadas, e ele achou isso bastante intrigante. Quando eles voltam para casa, um grupo de homens encapuzados chega em sua casa para avisar Gawain que goblins apareceram de repente e estão vindo em sua direção. Xian ouve isso e fica animado, pensando que poderá finalmente obter informações úteis sobre magia dos goblins. Porém, ele rapidamente percebe a atmosfera tensa, o que o faz perceber que os goblins não são monstros fracos neste mundo. Gawain logo recebe mais informações de que existem apenas 2 goblins, então a situação deve ser administrável. Ele sai com sua equipe para lidar com eles, mas antes de ir, ele dá um tapinha na cabeça de Xian e diz para ele manter todos seguros. Xian, Marie, Rose e os aldeões sobem as escadas e constroem uma barricada para se proteger em caso um goblin entre. Eles esperam um pouco, pensando que tudo ficará bem, mas de repente um goblin aparece dentro de seu complexo e de alguma forma sobe as escadas. Todo mundo ouve subir as escadas e tenta ficar quieto, para que ele não perceba. No entanto, o goblin irrompe pela porta de qualquer maneira, assustando a todos. Emma tenta protegê-los, mas fica com tanto medo que cai. O goblin até parece achar isso engraçado. Xian observa atentamente e percebe que o goblin está confiante porque sabe o quão forte ele é. Marie dá um passo à frente com sua espada, pronta para lutar, mas o goblin a derruba facilmente. Marie fica congelada de medo. O goblin se aproxima e tenta atacá-la,
No último segundo, Emma salta para protegê-la e é cortada. Vendo isso, Xian percebe que todos morrerão se nada mudar. Ele imediatamente corre para frente e agarra o braço do Goblin. Ao fazer isso, ele percebe que o Goblin tem o mesmo tipo de energia mágica que ele. Isso lhe dá uma ideia. Ele canaliza sua magia reunida no braço do Goblin, queimando-o e causando danos. Então ele concentra a magia em sua cabeça, segurando-a por tempo suficiente para derrotá-la. Todos olham para ele em estado de choque porque sempre pensaram que Xian era o mais fraco da família. Rose se aproxima e agradece por salvá-los. No entanto, existe um problema maior. Emma ainda está sangrando muito. Eles a deitam na cama e Xian não sabe o que fazer a princípio. Ele se lembra de algo de sua vida passada, uma técnica médica que viu uma vez na TV. Ele percebe que costurar a ferida é a melhor maneira de estancar o sangramento. Ele pede a Lia, uma moradora que sabe costurar, para ajudar a costurar o ferimento de Emma. Costurar feridas ainda não foi descoberta neste mundo, então Lia hesita. Ela teme que isso só cause mais dor, mas Jian lembra que esta é uma situação de vida ou morte, e ela concorda em fazê-lo. Leia segue suas instruções, e no final, a vida de Emma é salva e ela é colocada em segurança para descansar na cama. Gawain retorna logo depois e todos se sentem aliviados. Ele e os outros conseguiram derrotar os Goblins, mas também encontraram sinais de que havia mais do que apenas 2. Eles voltam imediatamente. Alguns dos homens ficam feridos, mas não há mortes e a paz retorna à aldeia. Mais tarde, Gawain fala com Xian e pergunta como ele sabia sobre costura tão jovem. Xian não quer revelar sua vida passada, então simplesmente diz que de alguma forma sabia disso. Gawain então pergunta sobre as marcas de queimadura no Goblin e se foi mágica. Xian fica chocado ao ouvir seu pai dizer a palavra magia novamente. Mari também fala e diz a Gawain que Xian está pesquisando magia há algum tempo. Ao ouvir isso, Gawain diz a Xian para interromper sua pesquisa imediatamente. Ele explica que se as pessoas descobrirem que tal poder existe, isso poderá trazer sérios perigos para ele. No entanto, Xian recusa. Ele diz que não vai parar, porque mesmo que seja perigoso, ele ficará infeliz se desistir. Ele até diz a Gawain que pode renegá-lo se isso causar muitos problemas. Gawain vê o quão determinado ele está e finalmente concorda em deixá-lo continuar. No entanto, ele estabelece uma condição. Xian deve relatar todas as suas descobertas a ele. Ele se muda para o jardim da casa para que Xian possa testar algo com sua magia. Gawain acende um pouco de lenha e observa Xian ativar sua habilidade e mergulhar as mãos direto nas chamas. O fogo brilha intensamente e fica azul antes que sua mão pegue fogo completamente. Felizmente, Gawain pega um balde d'água e o coloca fora sem hesitar. Marie olha para ele como se ele tivesse enlouquecido. Xian explica que ele queria ver o que acontece quando a magia interage com uma forte fonte de energia natural como o calor, e o resultado é uma chama azul brilhante. Gawain admite que o que viu é mais que suficiente para convencê-lo de que seu filho estava dizendo a verdade. Xian então começa a ter aquele olhar assustador e focado em seu rosto. E Gawain percebe isso, mas Marie diz a ele para não se preocupar, pois é assim que Xian fica sempre que descobre algo novo. Na manhã seguinte, Xian está de volta ao jardim, pronto para avançar. Ele pede a Gawain para apagá-lo no momento em que sua mão pegar fogo e depois a mergulha no fogo. Ele pega, Gawain expõe e Xian estuda o resultado. Nenhuma mudança na temperatura, nenhuma mudança na cor da chama. Ele decide que o fogo precisa ser mais forte, aumenta e continua tentando, mas nada muda. Ele passa o resto da sessão ajustando sua produção mágica aos poucos até que seu corpo desista. Enquanto ele descansa, Rose aparece e descobre imediatamente o que ele estava fazendo. Xian confirma isso e menciona que Gawain agora ajuda ativamente com experimentos e de alguma forma investiu mais do que o próprio Xian. Ele então agradece a Rose pelo que ela disse depois que ele matou o monstro. Ela diz a ele que não há nada pelo que agradecer. Ele pergunta onde Maryse está e descobre que ela está ocupada treinando sozinha com intensidade concentrada e sombria. Rose diz a Xian que simplesmente esperar que Marie mude de ideia não é suficiente e que ele precisa realmente estar lá para ajudá-la. Mais tarde, os 4 sentam-se juntos e Xian explica o que aprendeu. O calor superior amplifica a chama mágica, e a energia mágica se comporta como uma substância inflamável, embora ainda não tenha uso prático real. Gawain ressalta que o fogo já é difícil de controlar. Xian diz que se ele aprender a manter os orbes brilhantes longe de sua mão, como os peixes fazem, ele deverá ser capaz de fazer isso. Marie diz calmamente que já pode fazer isso. Em seguida, levanta a mão e solta vários orbes no ar. Xian é pego de surpresa ao ver isso. Aparentemente, Marie aprendeu observando-o. Rose também pode fazer isso. Então Xian tenta sozinho e consegue depois de um pouco de orientação de Marie. Eles voltam para fora e Xian pega uma pequena ferramenta de ignição. Ele concentra sua magia na pequena faísca que ela produz.
e uma enorme bola de fogo irrompe e explode no ar acima deles. Todo mundo está chocado. Xian começa a se sentir dominado pela alegria, porque a magia que ele perseguia há 30 anos finalmente se tornou real. Ele encontra Marie logo após lutar com Gawain, exausta e com as mãos enfaixadas. Gawain decide que eles já fizeram o suficiente e encerra o dia, mas Marie se recusa a parar, lembrando-lhe que uma vez ele disse que treinar deixa você mais forte. Ele diz que até o treino tem limite, e ela já o atingiu. Xian concorda e sugere que ela descanse um pouco, mas ela simplesmente ignora os dois. Lança um olhar frio para Xian e vai embora sem dizer uma palavra. Tarde. Xian diz a Gawain que deseja encontrar uma fonte de eletricidade neste mundo, descrevendo-a como algo semelhante a um raio. Gawain se lembra de Gast mencionando uma forma mais fraca de relâmpago em algum lugar e sugere que eles vão à cidade de Istria para descobrir. Xian vai convidar Marie, mas ela inesperadamente diz que não quer ir. Ela simplesmente leva Xian para fora do quarto e volta para dentro, olhando para as bandagens em suas mãos. Xian e Gawain chegam à loja de Grast e ele diz que provavelmente estão pensando em minério relâmpago, mas avisa que é perigoso e difícil de transportar. Por isso, os comerciantes costumam deixá-lo onde o encontram. Xian está pensando em materiais que podem isolar a eletricidade, então ele pergunta sobre o vidro a seguir, descrevendo-o como transparente e semelhante ao cristal. O ferreiro o reconhece, chama-o de cristal de papel e tira um pedaço que guardou por causa de sua aparência. Xion pede para tocá-lo e fica imediatamente impressionado. Ele tem certeza de que é isso que ele estava procurando. Então ele diz que precisa de uma peça maior, e Gawain diz que vão comprar sem perguntar o preço. De volta para casa, Xion testa sua magia perto do metal relâmpago e uma poderosa faísca explode. Gawain acha que falhou e tenta encorajá-lo. Xion ri e diz que foi um sucesso. A magia não reage apenas ao ambiente, ela imita qualquer fenômeno que toca. O calor fez com que se comportasse como fogo. O metal fez com que se comportasse como eletricidade. Depois, ele passa um tempo sozinho tentando descobrir como moldar uma corrente elétrica que possa realmente liberar. Ele percebe que foi muito rígido, muito focado em copiar o que o peixe fez. Ele ajusta sua abordagem e funciona quase imediatamente. Ele vai contar a Marie, mas o quarto dela está vazio. Ele vê as bandagens que ela deixou na cama e sai para procurá-la no lago. Treinando sozinha no escuro, ela pergunta por que ele veio, depois conta tudo. Ela sempre se perguntava por que ele nunca parecia notá-la ou ajudá-la como ela o ajudava. Ela sentiu ciúmes. Como sua irmã mais velha, ela acreditava que protegê-lo era seu trabalho e treinou duro por causa disso. Mas quando o monstro apareceu, ela ficou completamente indefesa e teria morrido sem ele. Ela não podia aceitar ser aquela que precisava ser salva. Xion pergunta baixinho se ela o odeia. Ela diz que nunca poderia e que o amará de qualquer maneira. Mas ela não consegue se perdoar e o ciúme ainda existe porque ela se considera fraca. O treinamento é a única coisa que a faz sentir que está avançando-se. Xian se ajoelha e a abraça. Depois diz a ela que não entendia o que ela estava passando e que não estava prestando atenção como deveria. Então ele pede desculpas e promete apoiá-la sempre. Com a atenção entre os irmãos por trás deles, Xian voltou ao trabalho. Ele tinha um novo experimento sendo preparado e não perdeu tempo em começar. Sua primeira descoberta foi que ele poderia empurrar sua energia mágica para fora, formando uma camada ampla e fina. A desvantagem era que, nesse estado espalhado, ele não conseguia interagir com os fenômenos naturais da mesma forma que seus experimentos anteriores. Com isso em mente, ele decidiu seguir na outra direção. Em vez de expandir sua energia, ele a comprimiu em uma massa compacta e concentrada. No momento em que ele o atingiu com o atacante de fogo, seu feitiço de fogo atingiu com mais força do que nunca. Aproveitando esse impulso, ele mirou um tiro de energia condensada no minério relâmpago próximo. O minério provocou, mas apenas por pouco, reação. Ainda assim, esse pequeno resultado deu-lhe uma dica suficiente sobre onde procurar em seguida. Ele descobriu como não apenas liberar energia mágica condensada, mas também dar-lhe uma forma específica quando ela deixasse seu corpo. Ele testou isso formando um fluxo constante de energia que fluía continuamente dele em direção ao minério relâmpago. O minério respondeu com uma violenta onda de relâmpagos que veio direto para ele. Ele desistiu do experimento com uma espécie de satisfação silenciosa, porque estava chegando muito perto de descobrir o que era. O que o interrompeu foi Grast, que chegou com problemas estampados no rosto. O ferreiro colocou as mãos em parte do minério relâmpago, usando o conhecimento transmitido por Xian com a ideia de lucrar com isso. Ele entrou se desculpando, sabendo que havia agido sem a aprovação de Xian. Xian ignorou porque realmente não via nenhum problema nisso, mas o verdadeiro problema ficou claro no momento em que entraram na loja. Grast tentou vender o minério como fonte de luz, mas era imprevisível e arriscado demais para a maioria dos compradores.
de modo que as vendas não deram em nada. Agora, ele estava preso a uma pilha de minério não vendido que sibilava e estalava com estático o dia todo. Os vizinhos estavam reclamando e o proprietário finalmente se cansou. Ele tinha apenas 3 dias para consertar, ou estaria na rua. Ele olhou para Qian e implorou que encontrasse uma solução. Xian decidiu levar o pedido a sério. A resposta veio a ele quando viu o que aconteceu quando 2 pedaços de minério foram colocados próximos um do outro. Eles desenharam um arco elétrico entre eles, e a luz desse arco era nítida e intensa. Ele teve uma ideia e disse a Grass para fundir o minério. A grama o fez e as propriedades do raio desapareceram completamente no momento em que o calor o tocou. Xian revirou esse resultado em sua cabeça e rapidamente descobriu o motivo. O calor estava retirando algo do minério. Então ele foi até a forja e convocou uma chama mágica que acendeu com um fogo azul. Grass ficou congelado em estado de choque. Então Gawain deu a Xizan o sinal para continuar, e Xian explicou-lhe o conceito de magia em termos simples. Ele aceitou sem muita discussão depois de ver com seus próprios olhos. Sob a direção de Xian, Grast passou o minério relâmpago pela forja novamente usando o fogo mágico. O que saiu foi um lingote que se comportou de forma completamente diferente de antes. A descarga errática desapareceu. Era estável, seguro para segurar e trabalhar. E ainda assim, as propriedades do relâmpago ainda estavam lá. Xian decidiu chamá-lo de raio de ferro. Ele projetou 2 produtos a partir dele. A lâmpada relâmpago veio primeiro um dispositivo contido com 2 pequenas placas de ferro que produziam um arco elétrico brilhante sempre que o isolador entre elas era removido. O segundo foi o relâmpago, construído para criar uma faísca controlada capaz de acender a madeira. Quando terminou, a grama estava visivelmente movida. Ele olhou para Xian e falou honestamente, colocando em palavras a grandeza do menino sem hesitação. A emoção do momento tomou conta dele, e ele quase deixou escapar algo sobre as verdadeiras origens de Xian antes que Gawain o interrompesse. Depois disso, a família voltou para casa e Grast fez uma promessa silenciosa de retribuir adequadamente a Xian por tudo. Na volta de carruagem, a mente de Xian já estava em outro lugar. Uma ideia se formou durante o trabalho, e ele tinha certeza de que isso levaria sua compreensão da magia mais longe do que qualquer coisa que ele já havia feito antes. O tempo passou e Xian continuou sua pesquisa. Ele chegou a outra conclusão firme durante este período. A energia mágica se comportou de forma semelhante ao ar na forma como funcionava, e, quando entrou em contato com a matéria física, extraiu e ampliou as propriedades naturais dessa matéria. Ele também deu um nome a algo que vinha observando há algum tempo. Quando diferentes tipos de magia ou energia eram colocados juntos, ele chamava isso de magia composta. Grast finalmente entregou as manoplas especiais que Qian havia encomendado. Construídos de acordo com as especificações, eles foram revestidos com cristal de papel escolhido pela forma como bloqueavam e continham energia. E a camada externa era de couro resistente tratado para resistir tanto à chama quanto ao desgaste. Xian os vestiu e liberou seu poder. Fogo e relâmpago saíram dele com uma força e precisão que deixou todos na sala congelados. Ele ficou lá depois com lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois de tudo, depois de todos os anos tentando alcançá-la, ele finalmente estava usando a magia exatamente do jeito que sempre imaginou. Na manhã seguinte, Xian treinou no jardim ao lado de Rose e Marie. Quando terminaram, ele agradeceu a ambos por terem vindo. Marie disse-lhe para não dar muita importância a isso, dizendo que cuidar dele era exatamente o que as irmãs mais velhas faziam. Ouvir isso trouxe uma lembrança. Ontem à noite ele ouviu Gawain dizendo que Xian foi adotado, o que significa que ele e Marie não eram parentes de sangue. Ele não tinha pensado muito nisso na época, mas agora que estava sentado, o peso parecia diferente. Depois disso, eles foram para o lago, onde Xian queria experimentar algo com magia da água. Ele entrou no lago e tentou empurrar sua magia para fora, mas nada aconteceu. Marie e Rose observaram e perguntaram o que ele estava tentando fazer, então ele explicou a elas. Em um experimento anterior, ele descobriu que a energia mágica liberada ao ar livre absorvia as propriedades do próprio ar. Sua ideia era que a mesma regra pudesse ser aplicada debaixo d'água. Ele ajustou sua abordagem e tentou novamente. Desta vez, a água reagiu, confirmando que a magia da água realmente existia. Depois disso, ele disse a Marie e Rose para prestarem atenção e tentarem algo novo. Ele tentou tirar água diretamente do ar usando magia, mas não funcionou. Ele pensou sobre isso e concluiu que sua produção era muito baixa. Então ele aumentou e tentou novamente. Uma pequena esfera de água se formou na palma da mão. Marie imediatamente correu para frente, agarrou e exigiu saber de onde vinha a água. Depois que Xian explicou seu raciocínio passo a passo, Xi e Rose tentaram eles mesmos e também conseguiram ter sucesso. Poucos dias depois,
o grupo foi à cidade com Grast, que os conduziu em direção à guilda de matadores de monstros. No caminho, ele explicou que ingressar significava registrar-se oficialmente, e depois perguntou se eles estavam realmente preparados para isso. Marie disse que se recuasse agora, nunca recuperaria essa confiança. Jean, no entanto, estava mais preocupado com a descoberta de Gawain, então pediu a Grast que mantivesse isso em segredo. Dentro da guilda, Grast foi até a recepção e se apresentou como um lutador de nível platina. Registrando as 3 crianças antes que qualquer coisa pudesse continuar, Gawain apareceu atrás deles e se apresentou como um lutador de nível diamante que os acompanharia como apoio. A sala ficou em silêncio e as pessoas começaram a sussurrar em descrença, já que chegar ao nível de diamante era quase inédito. Fora da guilda, as crianças pediram desculpas, mas Gawain disse que já esperava por isso. Quando perguntaram como, ele explicou que o comportamento de Marie estava estranho há dias, o que tornou mais fácil descobrir. Ele deixou clara sua posição. O que eles fizeram foi perigoso e inaceitável sem contar a ele. De agora em diante, eles deveriam informá-lo de tudo. Dito isso, ele também disse a eles que ter alguém de sua posição com eles significava que eles estariam seguros, e que ele estaria lá quando enfrentassem monstros. Depois disso, eles se mudaram para a área onde os monstros foram avistados. Gawain entrou primeiro e derrubou-os rapidamente, sem demonstrar qualquer esforço. Ele lhes disse que havia apenas reduzido o número deles. O cesto seria deixado para os 3 quando os monstros retornassem. Essas criaturas eram mais fracas que os goblins, então ele considerou esse um ponto de partida razoável. Marie e Rose manteriam a linha de frente, enquanto Xian ficaria atrás delas. Os monstros chegaram pouco depois. Xian abriu com magia de fogo, derramando energia mágica em sua manopla para aumentar a produção. A explosão que se seguiu foi enorme, destruindo uma grande parte deles instantaneamente. Enquanto a poeira ainda baixava, sua energia caiu drasticamente e um dos monstros restantes atacou-o. Ele saltou em sua direção, mas Marie chegou bem a tempo de detê-lo. Juntos, os 3 terminaram o resto, eliminando os monstros restantes, um por um. Xiang agradeceu a Marie por intervir. Ela ignorou e repetiu o que havia dito antes, protegê-lo era seu trabalho. Além disso, ela se sentiu um pouco mais confiante do que naquela manhã. Gawain reconheceu o esforço deles, mas disse-lhes para continuarem andando. Ainda havia mais terreno a percorrer, e eles precisavam de experiência. No final da segunda batalha, todos os 3 estavam exaustos. Gawain disse-lhes para ficarem parados enquanto ele e Grast cuidavam do saque. Eles descansaram debaixo de uma árvore próxima. Xian notou uma grande tenda não muito longe e quis dar uma olhada. Marie disse-lhe para deixar aquilo de lado, dizendo que não havia motivo para ir até lá. Ele a ignorou e foi mesmo assim. Lá dentro, algo brilhava dentro de uma gaiola. Ele se aproximou e encontrou uma fada presa lá dentro. Marie entrou atrás dele e perguntou baixinho se ela era diferente dos monstros com quem eles estavam lutando. Xian estendeu a mão em direção à jaula e a fada recuou dele. Sem muita discussão, eles tomaram sua decisão. Ele abriu a gaiola e a fada saiu imediatamente. Vendo sua fuga, Sean e as meninas esperavam que ela voltasse para casa em segurança. Depois disso, eles voltaram para casa. A mãe olhou para eles e imediatamente empalideceu. Gawain mexeu-se desconfortavelmente sob o olhar dela, e ela lidou com ele primeiro, dando-lhe o cinto. Depois disso, ela voltou para a sala de jantar e conversou com as crianças. Marie e Xian explicaram tudo. Ela ouviu em silêncio e depois revelou que já sabia sobre a caça aos monstros porque o próprio Gawain havia contado a ela. Xian perguntou por que ela o puniu então. Ela explicou que não importava o quão preparados eles estavam ou quem estava com eles. Marie e Xian pediram desculpas, e isso encerrou a discussão. 2 anos depois, Xian, Marie e Rose estão mais uma vez lutando contra monstros. Durante uma caçada aos goblins, Xian usa um feitiço mágico de tempestade que ele criou recentemente. O feitiço prende um goblin em ventos fortes e o joga fora com facilidade. Embora o feitiço demore muito para ser lançado, ele é altamente eficaz para controlar os inimigos. Após a batalha, Marie fica animada e aponta que Xian derrotou 20 goblins sozinho. Xian reflete sobre o quanto eles cresceram desde que começaram o treinamento de combate 2 anos antes. Enquanto caminhava pelo mercado da cidade, Xian percebe que muitos novos lutadores estão se juntando à guilda. Rose explica que os ataques de goblins se tornaram mais comuns e estão acontecendo mais perto da cidade. Durante os últimos 2 anos, Xian também aprendeu a sentir quanta energia mágica uma pessoa possui e considera Marie e Rose entre os humanos mais fortes que ele já conheceu. Mais tarde, o grupo visita Grast, que revela ter terminado de fazer um novo par de luvas para Xian. Gast comenta a rapidez com que Xian desgasta seu equipamento e diz que isso é uma prova de quão mais forte ele se tornou. Quando Marie menciona com orgulho que ela e Xian estão perto de alcançar o posto prata, Grast fica chocado.
dizendo que lutadores de sua idade raramente avançam tão rapidamente. De volta a casa, os irmãos continuam treinando com o pai. Xian consegue derrotá-lo graças à sua magia, mas Marie perde mais uma vez. Frustrada, ela reclama que nunca conseguirá alcançar Xian. O pai deles a tranquiliza, explicando que ela já é excepcionalmente talentosa e pode até superar Xian um dia. Embora suas palavras sejam encorajadoras, Marie continua determinada a melhorar. Algum tempo depois, Xian e Marie ajudam Rose em sua fazenda porque ela tem poucos trabalhadores. Sua tarefa é remover as pragas que estão prejudicando as plantações. Enquanto Xian trabalha com eficiência, Marie luta e acaba coletando muito menos pragas do que todos os outros. Envergonhada, mas competitiva, ela declara que no próximo ano fará melhor e vencerá todos. De repente, nuvens escuras cobrem o céu, embora o tempo estivesse claro apenas alguns momentos antes. Luzes estranhas aparecem no alto e a chuva começa a cair. Rose rapidamente diz a todos para entrarem, mas antes que eles possam reagir, Marie desmaia repentinamente. Xian e Rose a levam para dentro de casa. Logo depois, seus pais chegam. Embora Marise abra os olhos, ela responde a qualquer pessoa ao seu redor. Ela permanece consciente, mas não consegue se mover ou falar. Rose teme que Marie possa ter contraído a doença letargia, uma doença misteriosa que recentemente se espalhou pela cidade. De acordo com rumores, as vítimas desmaiam repentinamente e ficam presas em um estado imóvel, enquanto ainda estão totalmente conscientes do que está ao seu redor. Ninguém sabe o que causa doenças e quase ninguém se recuperou dela. Horrorizados, seus pais decidem levar Marie imediatamente a um médico na cidade. O pai deles inicialmente diz a Xian para ficar para trás, mas Xian se recusa. Ele argumenta que seu pai precisará de ajuda para proteger Marie durante a viagem. Depois de alguma hesitação, seu pai concorda e os dois partem na chuva com Marie em uma carruagem. Ao longo do caminho, Xian percebe uma estranha luz vermelha no céu. Quando ele pergunta ao pai sobre isso, ele diz que não consegue ver nada. Antes que Xian possa pensar mais, uma matilha de lobos ataca a carruagem. Xian diz a seu pai para continuar andando enquanto ele lida com os monstros. Por causa da chuva, ele não pode usar magia de fogo ou relâmpago com segurança. Então ele confia na magia da água. Coletando a água da chuva, ele transforma em projéteis afiados e os lança contra os lobos. Depois de um tempo, a matilha recua repentinamente sem aviso prévio. Confuso, Xian logo descobre o motivo quando um Wraith gigante aparece diante dele. Aterrorizado, ele tenta alertar o pai, mas o pai insiste que não consegue ver nada. Xian percebe que a criatura é invisível para pessoas normais e só pode ser vista por aqueles com energia mágica. Ele ataca o Wraith com magia de água, mas os projéteis passam inofensivamente por seu corpo. À medida que se aproxima, Xian se lembra de como derrotou o Goblin que atacou sua casa anos antes. Concentrando sua energia mágica, ele a libera diretamente contra o Wraith. Para sua surpresa, o ataque funciona. O Wraith recua como se a energia o estivesse purificando. A criatura então se move em direção à carruagem, mas no momento em que se aproxima do relâmpago preso a ela, ela reage violentamente e se afasta. Naquele instante, o pai de Xian finalmente consegue ver o Wraith também. Percebendo que encontrou sua fraqueza, Xian ataca novamente com sua energia mágica e destrói os monstros. Depois, seu pai admite que a criatura era diferente de tudo que ele já encontrou. Xian começa a suspeitar que o relâmpago, de alguma forma, permitiu que pessoas comuns percebessem o Wraith, embora ele não entenda completamente o porquê. Os dois continuam sua jornada e eventualmente chegam à clínica médica. Eles ficam chocados ao descobrir que o prédio está lotado de pacientes que sofrem da mesma doença. Famílias lotam os corredores, todas em busca de respostas que ninguém parece ser capaz de fornecer. Depois de muito tempo de espera, Marie finalmente é examinada. O médico confirma seus medos. Ela contraiu a doença letargia. Quando Xian pergunta se existe cura, o médico explica com tristeza que não existe. A causa da doença permanece desconhecida e nenhum tratamento eficaz foi descoberto. Tudo o que podem fazer é monitorar a condição dela e esperar por um milagre. Ao ouvir isso, Xian se lembra de tudo que ele e Marie passaram neste novo mundo. Incapaz de aceitar a resposta, ele implora desesperadamente ao médico que encontre uma maneira de salvá-la. Em vez de voltar para a aldeia, a família decidiu ficar um tempo na Istria. Grast ofereceu-lhes um quarto. Embora os pais de Xian lhe tenham agradecido formalmente, ele ignorou. Para ele, eles eram praticamente uma família, então ajudá-los parecia natural. Durante 4 dias, Xian mal saiu do lado de Marie. Apesar da espera e da esperança, sua condição não mostrava sinais de melhora. Durante esse tempo, seu pai compartilhou novas informações. No mesmo dia em que encontraram os Wraith, várias outras pessoas foram atacadas por criaturas invisíveis semelhantes. Em todos os casos, as vítimas não conseguiram ver o que as havia atacado. Seu pai suspeitava que um demônio estava por trás desses incidentes.
Se isso fosse verdade, então Xian poderia ter uma das poucas habilidades capazes de lutar contra os monstros misteriosos. Deixou claro que não estava interessado em perseguir monstros. Sua única preocupação era Marie. No entanto, seu pai lembrou-lhe que outras pessoas também estavam sofrendo. Se tivessem o poder de ajudar, não poderiam simplesmente ignorá-lo. Essas palavras lembraram Shaun de algo que Marie lhe disse uma vez. Ela sempre disse que a magia dele poderia ser usada para ajudar muitas pessoas, sabendo que ela iria querer que ele agisse. Ele finalmente concordou. Ao olhar para Marie, ele pensou tê-la visto sorrir por um breve momento. Ao mesmo tempo, ele percebeu algo estranho. Ele não conseguia mais sentir nenhuma energia mágica vindo dela. Curioso, ele correu para fora e verificou as pessoas ao seu redor. Para sua surpresa, ele não conseguiu sentir a energia mágica de ninguém na multidão. Ele foi imediatamente à clínica e examinou os pacientes que sofriam de letargia. O resultado foi o mesmo. Cada vítima perdeu completamente sua energia mágica. A partir disso, Xian chegou a uma conclusão importante. A doença parecia afetar pessoas que tinham potencial para usar magia. Uma vez infectado, essa energia mágica desapareceu completamente. Seu pai o levou para relatar essa descoberta ao Duque. Embora o Duque parecesse intimidante a princípio, ele se revelou surpreendentemente relaxado. Depois de ouvir o relatório, ele revelou que foram reunidas lâmpadas suficientes para equipar os guardas da cidade. Assim que soube das descobertas de Xian, o Duque se convenceu de que os Wraiths e a doença letargia estavam conectados por meio de energia mágica. Como os médicos tinham feito pouco progresso na descoberta da cura, ele decidiu apoiar a pesquisa de Xian. O Duque já sabia das habilidades mágicas de Xian e concedeu-lhe permissão para realizar experimentos em monstros. Ele também designou uma pequena equipe para ajudá-lo. O grupo se encontrou pela primeira vez naquele dia. O primeiro membro foi Cole, assistente do Dr. Alphonse. Cole claramente não gostou da tarefa e reclamou que trabalhar com uma criança nobre era uma perda de tempo. Antes que ele pudesse continuar, Rafino repreendeu por ser rude. Ela então se apresentou como oficial sênior da Guarda Real. Ela era alegre e enérgica, embora a armadura enorme que usava parecesse pesada demais para ela. O último membro foi Bridget, uma garota quieta especializada em pesquisa de monstros. Ao contrário dos outros, ela falava muito pouco e guardava principalmente para si mesma. Para colocar todos na mesma página, Xian demonstrou sua magia e essa exibição foi suficiente para chamar a atenção deles. Então ele passou a explicar sua teoria. Segundo Xian, a doença letargia pode ser causada pela perda de energia mágica em pessoas que possuem potencial mágico. Se isso fosse verdade, então restaurar a energia mágica poderia potencialmente curar a doença. Seu objetivo seria encontrar uma maneira segura de transferir energia mágica para os pacientes. Monstros serviriam como cobaias. Até agora, toda vez que Tian injetava energia mágica diretamente em uma criatura, os resultados eram prejudiciais. Antes de tentar qualquer coisa com humanos, eles precisavam entender exatamente o que estava acontecendo. Enquanto Cole voltava à clínica para ajudar os pacientes, Xian, Rafina e Bridget saíram em busca de monstros. A viagem rapidamente revelou um problema. Rafina continuou ficando para trás porque sua armadura era muito pesada. Eventualmente, ela ficou frustrada e lutou para acompanhar o ritmo dos outros. Não muito tempo depois, o grupo encontrou um guerreiro Goblin. No momento em que viu, Rafina abandonou a cautela e avançou, movendo-se muito mais rápido sem se preocupar com a defesa. Ela correu contra o Goblin e atacou. Com algum apoio de Xian, ela rapidamente derrotou o monstro. Quando o corpo do Goblin caiu no chão, Xian e Bridget olharam para Rafina incrédulos. Eles começaram a pensar que Rafina havia perdido completamente a trama porque seu objetivo era capturar goblins vivos para experimentos, e não matá-los. De volta à cidade, Rose veio da aldeia para visitar Marie. Ela se sentiu culpada por poder fazer tão pouco para ajudar, mas Xian garantiu-lhe que simplesmente estar ali significava muito para Marie e para a família. Mais tarde, Cole trouxe Xian à clínica porque um novo paciente havia chegado com um caso leve de letargia. Quando Xian o examinou, ele detectou um pequeno traço de energia mágica ainda remanescente no corpo do homem. Esta descoberta reforçou sua teoria de que a doença estava ligada à perda de energia mágica. Xian transferiu cuidadosamente um pouco de energia mágica para o paciente e percebeu uma reação. No entanto, ele não sabia dizer se isso estava ajudando ou prejudicando. Posteriormente, ele mencionou que eles haviam aprendido muito com o caso, mas Cole rapidamente o puxou de lado e o alertou para não discutir publicamente sua pesquisa. Ele explicou que muitos médicos não apreciariam que pessoas de fora fizessem progressos antes deles. Xian entendeu e, brincando, apontou que Cole era mais gentil do que fingia ser. Naquela noite, Xian tentou usar energia mágica em Marie, esperando algum tipo de resposta.
e infelizmente nada aconteceu. No dia seguinte, Sean, Rafina e Bridget retomaram seus experimentos com monstros. Bridget registrou os resultados enquanto Sean testava energia mágica em monstros capturados. Eles descobriram que monstros mais fracos, como goblins, só podiam resistir a uma curta transferência antes de sofrerem efeitos prejudiciais, enquanto monstros mais fortes duravam muito mais tempo. Isso sugeria que a força de um sujeito afetava a quantidade de energia mágica que ele poderia suportar. Sean começou a suspeitar que o efeito de purificação que observou em monstros poderia não acontecer em humanos. Para confirmar isso, ele precisaria de uma cobaia humana. Mais tarde, enquanto fazia experiências com peixes em casa, Rose o encontrou testando se a energia mágica afetava animais comuns. Mesmo depois de receber grandes quantidades de energia, os peixes permaneceram perfeitamente saudáveis. A partir disso, Sean concluiu que o efeito prejudicial de purificação parecia limitado a monstros e espíritos. Percebendo o que precisava fazer a seguir, Rose se ofereceu para ajudar em um experimento humano. Embora grato, Cian estava nervoso. Ele cuidadosamente transferiu energia mágica para ela e disse-lhe para relatar imediatamente qualquer desconforto. Rose descreveu apenas uma sensação calorosa e agradável. Mesmo depois de continuar por muito mais tempo com os monstros, ela não mostrou efeitos negativos. Como resultado, Sean concluiu que a transferência de energia mágica para uma pessoa que já possuía sua própria energia mágica era segura, pelo menos no curto prazo. Um mês se passou após o primeiro ataque Wraith. Como não ocorreram mais ataques, os guardas removeram os relâmpagos de toda a cidade. Bridget alertou que a cidade ficaria vulnerável se outro Wraith aparecesse, mas muitas pessoas já começaram a duvidar que as lâmpadas fossem responsáveis por impedir os ataques. Cole estava entre os céticos. Rafina imediatamente defendeu a pesquisa de Sean e destacou quantas descobertas úteis ele já havia feito. Diante das evidências, Cole admitiu relutantemente que ela tinha razão. A conversa mais tarde mudou para os próprios Wraiths. Bridget relatou que nenhum monstro semelhante apareceu em nenhum outro lugar. Sean se perguntou por que os ataques pareciam limitados à sua região. Bridget então mencionou um evento antigo conhecido como El Rey Wars, que ocorreu há 1000 anos. Os detalhes há muito se perderam na história. Alguns acreditavam que El Rey era o nome de um governante poderoso, enquanto outros pensavam que se referia a uma nação desaparecida, qualquer que fosse a verdade. Histórias sobre criaturas estranhas frequentemente apareciam junto com histórias do conflito. O nome chamou a atenção de Sean e ele fez uma anotação mental para se lembrar dele. 2 anos se passaram e durante esse tempo, Sean continuou sua pesquisa sobre energia mágica e a doença letargia. Ele finalmente descobriu que o excesso de energia mágica poderia, na verdade, desencadear sintomas semelhantes aos da doença. Ele também aprendeu que quando uma pessoa recebia energia mágica de outra pessoa, sua própria energia era temporariamente deixada de lado. Apesar dessas descobertas, nenhuma delas o aproximou da cura. O Duque continuou apoiando o projeto e esperava que o talento de Sean eventualmente produzisse resultados. Secretamente, o Duque parecia preocupado com a conexão entre os Wraiths e a misteriosa história que cercava a cidade, embora ele raramente falasse sobre isso abertamente. Um dia, Sean visitou a clínica e recebeu uma pequena notícia encorajadora. O paciente com leve letargia sorriu brevemente. Foi apenas uma pequena melhoria, mas foi um progresso maior do que a maioria dos pacientes demonstrava em anos. A esposa do homem agradeceu aos prantos a Sean por todo o esforço que ele colocou em sua pesquisa. Depois, Cole puxou-o de lado e sugeriu que fizesse uma pausa. Anos de trabalho ininterrupto deixaram exausto e isso estava começando a aparecer. Naquela noite, Sean jantou com sua família e amigos. Embora todos tentassem se divertir, havia uma tristeza silenciosa pairando sobre a reunião porque Marie permaneceu inalterada. Seus pais agradeceram a Sean por tudo que ele havia feito e disseram-lhe como estavam orgulhosos de seus esforços. Sean garantiu-lhes que estava bem, não importa quanto tempo demorasse. Ele pretendia continuar procurando uma cura. Mais tarde naquela noite, ele sentou-se ao lado da cama de Marie, como sempre, mas então percebeu algo alarmante. O céu lá fora ficou vermelho novamente. Reconhecendo o estranho fenômeno, entendeu que algo estava errado. Ele começou a chamar o brilho carmesim de ameaça noturna, mas ainda não tinha ideia do que causava isso. Deixando Rose cuidando de Marie e sua mãe, Sean pegou um relâmpago e saiu correndo para informar o Duque. Mas o que ele não sabia era que uma enorme horda de Wraiths já estava se movendo em direção à cidade. Depois de 2 anos sem grandes incidentes, o misterioso céu vermelho, conhecido como ameaça noturna, apareceu mais uma vez. Enquanto 2 soldados caminhavam inconscientemente em direção a um espectro nas ruas, Sean entrou correndo e destruiu a criatura com um soco mágico.
Percebendo que a ameaça havia retornado, ele imediatamente foi avisar o Duque. O Duque levou a sério o aviso e ordenou a mobilização das forças da cidade. Ele também instruiu os guardas a se equiparem com lâmpadas elétricas, que já haviam se mostrado eficazes contra os Wraiths. No entanto, Xian duvidava que as lâmpadas por si só fossem suficientes para impedir um ataque, em grande escala. Ele solicitou permissão para lutar na linha de frente, esperando que pudessem desenvolver uma solução melhor após o término da batalha. O Duque concordou e o enviou para ajudar as forças de defesa da cidade. Infelizmente, o comandante responsável não acreditava que o perigo fosse real. Ele considerou a implantação de emergência desnecessária e rejeitou as preocupações de Xian. Antes que a discussão pudesse continuar, Rafina chegou e defendeu ferozmente o aviso de Xian. Durante a troca, ficou claro que Rafina havia recentemente se tornado capitã de sua própria unidade depois que quase todos os seus membros haviam renunciado, deixando apenas 2 cavaleiros leais sob seu comando. O grupo logo se reuniu no portão principal da cidade. Quando a primeira onda de fantasmas chegou, Shon atacou imediatamente. Usando sua magia, ele queimou os espíritos que se aproximavam antes que pudessem alcançar as paredes. Quando as chamas os atingiram, os guardas finalmente avistaram as criaturas. Xian percebeu que as fontes de luz pareciam tornar os monstros normalmente invisíveis visíveis para as pessoas comuns. A próxima onda foi exterminada com poderosa magia relâmpago. Quando Rafina e seus cavaleiros chegaram, a ameaça imediata já havia sido eliminada. Querendo ter uma visão melhor do campo de batalha, Xian subiu na muralha da cidade e olhou além da floresta. O que ele viu fez seu sangue gelar. Um enorme exército de espectros avançava em direção à cidade. Sabendo que precisavam de todas as vantagens possíveis, Xian usou sua magia para transformar as chamas ao redor do portão em fogo espiritual azul. As chamas aprimoradas desaceleraram os Wraiths e os tornaram mais fáceis de detectar. Rufina e seus homens acenderam suas tochas usando o fogo azul e se juntaram à batalha. Os Wraiths lançaram um ataque total. Xian lançou continuamente feitiço após feitiço, destruindo espíritos tão rápido quanto eles apareciam. Enquanto isso, Rafina lutava na linha de frente. Quando sua tocha se apagou, um de seus cavaleiros cobriu uma espada com óleo e acendeu-a com chamas azuis. Armada com a lâmina ardente, ela cortou os espectros com confiança renovada. Seus homens logo seguiram seu exemplo e, em pouco tempo, os defensores estavam reagindo com sucesso. Ao longo da batalha, Xian notou algo estranho. Apesar de usar grandes quantidades de magia, não sentiu exaustão. Na verdade, seu poder mágico parecia mais forte do que nunca. Isso o levou a se perguntar se a ameaça noturna estava de alguma forma aumentando a energia mágica. Se isso fosse verdade, também poderia explicar a doença da letargia e sua ligação com a magia. Antes que ele pudesse pensar mais, vários Wraiths começaram a derrubar as fogueiras ao redor do campo de batalha na tentativa de extinguir as chamas azuis. Percebendo o quão perigoso isso seria, Xian lançou um enorme feitiço de fogo que destruiu todos os Wraith na frente da cidade. Por um breve momento, parecia que a batalha havia acabado, então ainda mais espectros emergiram da floresta. Embora exausto, Xian se preparou para continuar lutando. No momento em que os defensores pareciam prestes a ser derrotados, chegaram reforços. Grast apareceu à frente de uma grande força de aventureiros. O ferreiro elogiou Xian por manter a linha por tanto tempo antes de se juntar à batalha. Sob a orientação de Brigitte, os aventureiros utilizaram uma nova estratégia. Os arqueiros acenderam suas flechas com chamas azuis e dispararam contra as hordas que se aproximavam. Embora os lutadores corpo a corpo lidassem com qualquer espírito que conseguisse se aproximar, o plano realmente funcionou porque, após uma batalha longa e brutal, as forças combinadas da cidade e dos aventureiros finalmente destruíram o exército Wraith. Aplausos explodiram em todo o campo de batalha, embora a celebração não tenha durado muito. O comandante da força de defesa chegou de repente com seus soldados e acusou os aventureiros de conspirarem contra a cidade. Ele alegou que eles usaram o ataque Wraith como disfarce para reunir forças armadas e preparar uma rebelião. Até os seus próprios homens pareciam confusos com a acusação. Quando ele ordenou que prendessem as mesmas pessoas que acabavam de salvar a cidade, poucos sabiam como reagir. Mas só então tudo mudou. Sem aviso, o comandante foi erguido no ar por uma força invisível. Num instante, o pescoço do comandante foi quebrado. Uma figura alta cercada por energia mágica apareceu diante da multidão atordoada. O atacante revelou-se como Ainswiel, um nobre demônio. Ainswiel parecia aliviado porque, depois de ficar preso por um período de tempo desconhecido, ele finalmente estava livre novamente. No momento em que Ainswiel apareceu, Xian percebeu que algo estava terrivelmente errado. A energia mágica do demônio era avassaladora,
e a loucura em seus olhos o tornava muito mais assustador do que qualquer monstro que já haviam enfrentado. Ao se apresentar, Ainsville percebeu a confusão dos rostos ao seu redor. Rapidamente ficou claro que a maioria dos humanos não se lembrava mais dos demônios de antigamente. Rindo zombeteiramente, ele chamou a humanidade de tola por permitir que as gerações futuras esquecessem um inimigo tão perigoso. No entanto, ele não tinha interesse em dar aulas de história. Ele veio apenas para matar os soldados e aventureiros imediatamente preparados para a batalha, mas Xian notou Ainsville levantando a mão. Ele instantaneamente gritou para que todos corressem. Ainsville estalou os dedos, desencadeando uma enorme explosão que destruiu parte da entrada da cidade. A onda de choque fez todo mundo voar. Bridget sempre teve curiosidade sobre demônios, mas ver um pessoalmente não era nada do que ela imaginava. A destruição total apagou qualquer excitação que ela sentisse. Naquele momento, Xian entendeu a verdade. A invasão Wraith foi apenas um aviso. Ainsville era a verdadeira ameaça. Quando ele comparou a energia mágica deles, a diferença foi assustadora. O demônio possuía centenas de vezes mais poder do que ele. Sabendo que não poderiam vencer uma batalha direta, Xian ordenou que Rafina e Bridget se concentrassem na evacuação de civis enquanto ele e Grace tentavam conter o demônio. Seu plano era simples. Como ele podia sentir essa energia mágica, ele distrairia Ainsville e criaria uma abertura para Grace atacar por trás. Grace odiava a ideia de usar Xian como isca, mas não havia opção melhor. Quando Xian deu um passo à frente, Ainsville imediatamente se interessou por ele. O demônio sentiu sua energia mágica, mas o que realmente chamou sua atenção foram os cabelos ruivos e os olhos vermelhos de Xian. Segundo Ainsville, essas características o marcaram como descendente de Legra. A revelação só deixou o demônio mais ansioso para matá-lo. Apesar do medo que sentia, Xian recusou-se a recuar. Ele evitou ataque após ataque, mal conseguindo sobreviver contra um oponente muito além do seu nível. Ficando impaciente, Ainsville preparou um enorme feitiço de fogo poderoso o suficiente para destruir tudo à sua frente. Vendo isso, Xian honestamente não tinha ideia de como poderia sobreviver. Enquanto isso, a clínica da cidade se enchia de civis feridos. Depois de ouvir relatos de sobreviventes, Cole percebeu que a cidade estava sob ataque de um poderoso usuário de magia, em vez de monstros comuns. De volta ao campo de batalha, Rafina confiou a evacuação aos seus cavaleiros e voltou correndo para ajudar. À medida que o feitiço de Ainsville se aproximava do fim, Xian agiu rapidamente. Usando magia, ele quebrou o chão sob os pés do demônio, interrompendo sua mira. O ataque forçou Ainsville a disparar seu feitiço contra a muralha da cidade, em vez de diretamente contra eles. Aproveitando a oportunidade, Xian lançou um ataque combinado de água e relâmpago, mas não conseguiu nada. Ainsville neutralizou o feitiço sem esforço. Ainsville parecia ser mais divertido do que ameaçado. Ele explicou que o que Xian chamava de magia era na verdade feitiçaria e o elogiou por descobrir partes dela sozinho. No entanto, ele também deixou claro que Xian ainda era iniciante. Para demonstrar a diferença entre eles, Ainsville convocou o poder elemental sem usar nenhuma ferramenta ou catalisador. Segundo ele, o verdadeiro domínio vinha da compreensão das leis da própria natureza. Sua aula foi interrompida quando Grest atacou por trás, mas a emboscada falhou miseravelmente. Uma barreira mágica em torno de Ainsville bloqueou o ataque e afastou Grest. Logo depois, Gawain juntou-se à batalha, mas seu ataque de espada foi igualmente ineficaz. Ele também foi jogado de lado. Em vez de ficar com raiva, Ainsville pareceu impressionado com a determinação de Xian. Em vez de matá-lo imediatamente, ele decidiu que preferia torná-lo um servo. À medida que o demônio se aproximava, Xian notou suas presas e finalmente percebeu o que ele realmente era: um vampiro. Antes que ele pudesse reagir, Ainsville mordeu seu pescoço e começou a beber seu sangue, então algo inesperado aconteceu. O demônio recuou repentinamente e jogou Xian fora. Ainsville o cambaleou para trás, tossindo violentamente. Para surpresa de todos, ele revelou que Xian possuía uma bênção de fada. Qualquer poder que restasse da fada que eles libertaram anos atrás contaminou seu sangue, tornando-o insuportável para o vampiro. A descoberta deixou Ainsville em frenesi, desesperado para eliminar Xian antes que ele se tornasse uma ameaça maior. O demônio lançou ataque após ataque. Embora gravemente ferido, Xian de alguma forma sobreviveu o tempo suficiente para que a ajuda chegasse. Rafina chegou ao seu lado e o ajudou a segurar a manopla enquanto ele começava a reunir energia mágica. Ao mesmo tempo, Ainsville preparou um feitiço de fogo ainda maior, pretendendo acabar com tudo com um único ataque. Mas Xian precisava de mais tempo. Essa oportunidade surgiu quando Grest e Gawain lançaram um ataque coordenado. Trabalhando juntos, eles conseguiram decepar um dos braços do demônio. A lesão finalmente criou a abertura que Xian precisava.
Com toda a energia mágica que conseguiu reunir, ele lançou um único ataque concentrado. A explosão colidiu com o feitiço de Ainswell. Uma enorme explosão irrompeu o campo de batalha. Quando a luz desapareceu, o demônio foi completamente incinerado. A batalha acabou e, percebendo que haviam vencido, Xian finalmente se permitiu relaxar. A exaustão que ele estava ignorando caiu sobre ele de uma só vez, e ele caiu no chão. Depois de derrotar Ainswell, Xian permaneceu inconsciente por uma semana inteira antes de finalmente acordar. Cole o examinou e não encontrou nada de errado fisicamente. Seus pais e Grast ficaram aliviados ao vê-lo acordado, mas a primeira preocupação de Xian era se todos os outros haviam sobrevivido à batalha. Felizmente, ele descobriu que seus amigos estavam seguros. No entanto, a cidade sofreu muito. O ataque de Ainswell destruiu grandes áreas da cidade e muitos residentes perderam a vida. Sam se culpou pela tragédia, mas Cole rapidamente reprimiu esse pensamento. Ele o lembrou que sem suas ações a cidade inteira teria sido destruída. Enquanto conversavam, Xian percebeu que seu quarto parecia excepcionalmente claro. A princípio ele pensou que era de dia, mas na verdade era meio da noite. A luz vinha dele. Sua energia mágica aumentou tão dramaticamente após a batalha que brilhava visivelmente ao redor de seu corpo. Embora seu poder tivesse crescido centenas de vezes, Xian acreditava que ainda estava aquém da força que Ainswell possuía. Depois de aprender a controlar o excesso de energia, pediu imediatamente para ser levado até Marie. Durante anos, ele suspeitou que uma enorme quantidade de energia mágica poderia curar a doença da letargia. Agora ele finalmente tinha poder suficiente para testar essa teoria. Ao lado da Sessama de sua irmã, transferiu quase toda a sua energia mágica para ela. Lentamente, Marie abriu os olhos. Depois de 2 anos presa pela doença, ela finalmente acordou. A sala explodiu de emoção quando a família percebeu que ela havia sido curada. Pela primeira vez em anos, havia esperança. Encorajado pelo sucesso, passou a tratar também outros pacientes. Uma por uma, as vítimas da letargia se recuperaram. Eventualmente, a clínica do Dr. Alphonse ficou completamente vazia. Com a crise finalmente resolvida, Xian voltou sua atenção para uma questão que o acompanhou durante toda a vida. Ele queria saber de onde ele realmente veio. Para encontrar respostas, ele e sua família se reuniram com o Duque. O Duque revelou que Xian era descendente do antigo clã Legra, uma linhagem lendária conhecida por seus cabelos ruivos, olhos vermelhos e domínio da feitiçaria há 1000 anos. O clã desempenhou um papel importante na guerra contra os demônios e usou seu poder para selá-los. Antes de serem derrotados, os demônios lançaram uma maldição final que quase destruiu todo o clã. Durante séculos, todos acreditaram que a linhagem Legra havia desaparecido. Então, 12 anos antes, uma mulher misteriosa apareceu diante da rainha carregando um bebê. Esse bebê era Xian. A mulher disse à rainha que um dia a criança se tornaria uma luz capaz de salvar o mundo. Confiando nas suas palavras, a rainha aceitou a criança, mas conseguiu que amigos de confiança o criassem em segredo. Esses amigos se tornaram os pais de Xian. O duque explicou que seus pais receberam da rainha o status de nobre honorário e uma vila remota para supervisionar. Isso manteve Xian longe de nobres ambiciosos que poderiam ter tentado explorar suas habilidades. Para surpresa de todos, Xian admitiu que já sabia que era adotado. Ele ouviu a verdade anos atrás. Mesmo assim, nada mudou em seu coração. Ele sentiu que as pessoas que o criaram eram seus verdadeiros pais. O duque também observou que a sua herança não poderia explicar todo o seu conhecimento em comum. Xian simplesmente respondeu que muitas coisas pareciam existir naturalmente em suas memórias. Embora a explicação parecesse suspeita, ninguém levou a questão adiante. Antes de partirem, o duque informou-o de que um convite real da rainha provavelmente chegaria em breve. Pouco tempo depois, Xian passou algum tempo conversando com Marie. Ela revelou que, embora não conseguisse se mover ou falar durante a doença, ainda conseguia ouvir as vozes ao seu redor. As vozes de Xian e de seus pais a ajudaram a permanecer sã durante os 2 anos que passou presa dentro de seu próprio corpo. Eventualmente, a família voltou para casa após uma longa estadia na cidade. Com a paz restaurada, Xian começou a se concentrar novamente no treinamento. Ao estudar tudo o que aprendeu sobre energia mágica, ele desenvolveu uma teoria. Ele acreditava que as habilidades físicas incomuns de Marie vinham da absorção inconsciente de energia mágica antes de ela adoecer. Isso levou a uma nova descoberta. Ao canalizar energia mágica através de seu corpo, ele aumentou dramaticamente suas habilidades físicas. A técnica permitiu-lhe saltar alto no ar e mover-se com força sobre-humana. Ele chamou a técnica de Boost. Lembrando-se da barreira que Ainswell usou durante a batalha, Xian também aprendeu como criar escudos mágicos combinando Boost com magia defensiva. Ele aumentou a força de seus ataques e abriu um buraco enorme em uma árvore. Seu treinamento continuou até que finalmente chegou uma carta real.
a rainha o convocou para a capital. Sabendo que seria o início de um novo capítulo em sua vida, Xian despediu-se de seus amigos e familiares. Antes de partir, Marie deu-lhe um colar para se lembrar deles. Rafina foi designada para acompanhá-lo na viagem. Enquanto a escolta real se preparava para partir, Xian deu uma última olhada nas pessoas que o apoiaram em tudo. Xian e Marie então lançaram um orbe de luz no ar, significando seu reencontro um dia. Este foi o fim. Assista ao próximo vídeo na tela e inscreva-se para não perder mais recapitulações.